queridos deputados e deputadas, há visões diferentes do que é ser cruel, na minha opinião. E é do jogo democrático. Você colocar 33 milhões de pessoas passando fome, para algumas pessoas isso não é cruel. Matar 700 mil de Covid, renegando a vacina e cortando o auxílio antes da vacinação, para algumas pessoas isso não é cruel. Isso não é cruel. Deixar a tabela do imposto de renda 7 anos sem atualização não é cruel. Mais de 10 milhões de brasileiros passaram a pagar imposto de renda no governo Bolsonaro. Isso não é cruel. Não dá reajuste nenhum para professores de salário durante 4 anos, médicos, enfermeiros, na linha de frente do combate à pandemia. Para essas pessoas isso não é cruel. Cruel é cobrar imposto de bet, cruel é cobrar imposto de bilionário, cobrar imposto de banco e de especulador. Aí isso é cruel. Porque mexe com parentes, amigos. Agora, a população que se lasque. O pobre que se lasque. Nós vamos dar a maior isenção a número de brasileiros da história desse país. Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula dando isenção de imposto de renda para 20 milhões de brasileiros. 10 já estão contemplados pela atualização da tabela do imposto de renda. E mais 10, se os digníssimos deputados do PL, do PP, votarem no relatório do deputado Arthur Lira. Porque foi feita a promessa pelo governo anterior de isentar quem ganhava até 5 mil. Só que não foi cumprida. E isso não é crueldade. Isso não é crueldade. Para ganhar voto, prometer o que não vai cumprir, não é crueldade. Agora, tem um presidente que honra a palavra. Esse falou que vai. E mandou o PL para cá, já aprovado em comissão, e agradeço o presidente Hugo Mota por ter marcado a votação para quarta-feira da semana que vem, em plenário. Eu quero ver qual vai ser o comportamento dos deputados que aqui estão indignados com o imposto. Se eles vão isentar 10 milhões de brasileiros, reduzir o imposto de outros 5 milhões... Tem que isentar todo mundo, né, ministro? Presidente. O senhor também me interrompeu. Presidente. Por favor, vamos isentar 10 milhões de brasileiros e reduzir de outros 5 milhões. No total, em 4 anos, serão 25 milhões de brasileiros que ou vão ficar isentos ou vão pagar menos imposto de renda. Em troca do quê? Em troca de 141 mil que pagam hoje 2% de imposto, estão sendo convidados a pagar um mínimo de 10%. E esse país entra governo e sai governo e não toma as providências cabíveis. Agora, como é que você vai dar sustentação para o orçamento da saúde e da educação que foram cortados pelo governo Bolsonaro? 80 bilhões a menos no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, gente. E o homem foi lá e cortou. Não respondeu ao e-mail da Pfizer, oferecendo vacina. Eu cheguei a ver uma alta autoridade do governo anterior com a carta da Pfizer na mão, digital, dizendo, olha o que o Bolsonaro não quis. Eu que tive que levar lá para contratar um lote de vacina. É um negócio... Essa turma está falando de crueldade. Mas qual é a moral que esse povo tem para falar de crueldade? Nós vivemos o momento mais cruel da nossa história. E, inconformado com o resultado eleitoral, resolveu organizar um golpe. Golpe das organizações Tabajara. Que, graças a Deus, vão todos pagar pelo que queriam fazer com o país. Com uma democracia que foi, por muitos anos, defendida nesse país contra o regime militar. Quem viveu o processo de redemocratização do país sabe o que eu estou falando. Estudantes, trabalhadores nas ruas,
defendendo votar para presidente. E queriam nos caçar esse direito na eleição de 2026, 22. Caçar o direito de eleger um presidente. Se não é do meu agrado, eu não dou posse. Eu impeço a posse. Vem falar de crueldade? Então, nós precisamos ter um pouco de bom senso aqui. E, deputado Lupion, Alberto Neto que falou, João Daniel, eu queria agradecer, dar boa tarde a vocês, porque eu prezo as pessoas, independentemente da sua posição ideológica, dizer que nós vamos negociar essa MP. Aliás, é o que nós estamos fazendo. O deputado Zaratini está incumbido de negociar na MP. É uma MP longa, é uma MP que trata de muitos assuntos. E eles estão em discussão. Qual foi o projeto que nós mandamos para cá que saiu como entrou? Qual foi? Qual foi o projeto que não foi debatido com a Fazenda, na mesa com os líderes, com os presidentes das casas? Qual foi? Todos foram negociados. Porque esse governo é um governo democrático. Ele negocia. Ele ouve a opinião dos parlamentares. Às vezes, deputado, você tem um bom argumento, mas o argumento não cola politicamente. Quando eu falo que a questão dos títulos isentos está criando um problema regulatório no país, que não tem fins arrecadatórios, estou sendo honesto, mas o senhor tem uma base, o senhor representa uma base, o senhor pode falar, mesmo que o Haddad esteja certo em relação ao que ele está falando, eu não tenho condições de votar. Isso acontece. A técnica, às vezes, não se sobrepõe à política. Mas eu sei que, tecnicamente, o que veio para cá é o mais adequado. Nós estamos com muitas distorções na rolagem da dívida pública brasileira. E qualquer economista minimamente bem informado vai te atestar isso. Mas, às vezes, você não tem condições políticas de levar à frente. Por isso que tem uma mesa de negociação. Por isso que tem uma mesa de negociação. Agora, nós vamos encerrar um mandato com um número expressivo de brasileiros isentos de impostos. Uma quantidade enorme de brasileiros que não vão mais pagar imposto sobre a cesta básica. Mas não é só de imposto federal, é de todos os impostos, inclusive estaduais. E isso graças ao fato de que esse governo abraçou a reforma tributária, enquanto o anterior sentou em cima e não deixou prosperar. Por quê? Porque queria cobrar um imposto sobre PIX. Aí demitiram o secretário da Receita, que queria cobrar um imposto sobre o PIX, porque pegou mal na opinião pública. Aí, de raiva, eles sentaram em cima da reforma tributária. Porque ou era um imposto sobre o PIX, ou nada. O Brasil ficou sem nada. É isso que aconteceu. Estão aí todos os vídeos na internet mostrando o Guedes defendendo o imposto sobre o PIX. Tem vídeo, não? É ele falando. A demissão do secretário da Receita. Todo mundo sabe por que foi demitido, porque pegou mal a ideia. Aí eles recuaram. E aí tentaram botar a culpa no governo seguinte. Essas fake news, elas vão acabar. O povo está começando a aprender a lidar com a rede social e botar para correr da rede social quem mente demais. Porque é insustentável a democracia com esse nível de mentira. Mas nós vamos superar isso e vamos fortalecer a nossa democracia.